Olá, ouvintes da CBN, olá, Andressa Tavares. Hoje vamos falar aqui um tema sugerido pelos nossos ouvintes e também trazido aí pela nossa super Andressa Tavares. Vamos falar sobre solidão. Como será que está essa questão aqui nos brasileiros? O brasileiro é muito conhecido por ser um povo carismático, um povo alegre. Tem alguns até que brincam que um dos nossos grandes símbolos é o Cristo Redentor, que está sempre com os braços abertos, né, para acolher as pessoas. E como será que está essa questão da solidão? Eu vou trazer para vocês alguns dados interessantes de alguns estudos que mostram que a realidade, na verdade, ela mostra que o brasileiro ele é sim um povo que sofre com a solidão. Então você, nosso ouvinte que está nos escutando, que está aqui no divã da CBN, se você sente solidão, se você se sente sozinho, saiba que você não está sozinho, que isso acontece com muitas pessoas, né? Teve um estudo interessante feito pelo Ipsos, que foi realizado lá no ano 2000, entre o ano 2000 e 2021, logo após ali o surgimento da pandemia. E o que eles constataram, né? Esse estudo ele foi feito no mundo inteiro. Eles perceberam que o brasileiro ele sofre com solidão e pior, o brasileiro é o povo que mais sente solidão. Quer dizer, foram ali mais de 20 países pesquisados e o brasileiro é aquele que mais se sente sozinho, né? Então, a solidão ela existe, ela é sentida e a pandemia piorou, né? Metade dos brasileiros entrevistados, eles sentem a solidão de maneira muito intensa, muitas vezes, de maneira frequente ou quase sempre durante a pandemia. 52% afirmam que nos últimos 6 meses, vamos lembrar, nós estamos falando lá entre 2020 e 2021, que nos últimos 6 meses piorou esse sentimento de solidão. Então, o brasileiro, ele é um povo que sofre com a solidão, e a pandemia fez com que esse sofrimento aumentasse. Esse estudo, a título de curiosidade, nos mostrou que o país que menos sofre com a solidão são os holandeses. Esse ano, o Instituto Locomotiva, né, fez uma pesquisa ampla no Brasil todo, investigou lá em torno de 1.680 pessoas e descobriram que o brasileiro continua sofrendo com a solidão, né? Foi ali uma pesquisa feita com pessoas de 17 a 77 anos e descobriu que 1/4 dos brasileiros não se sente próximo a nenhuma pessoa. Isso é crônico e isso é crítico. Se eu não me sinto próximo a uma pessoa, eu tenho uma situação de sofrimento. Por que eu vou ter esse sofrimento? Porque estar próximo a alguém é inerente ao ser humano. O ser humano ele é biopsicossocial. Essa é uma definição antiga e clássica lá da Organização Mundial da Saúde. Então eu tenho um fator social na própria definição de ser humano. Então se você não se sente conectado com nenhuma pessoa, saiba que isso vai te gerar ali um vazio, vai te gerar uma ausência. E de novo, saiba que isso não é uma coisa que só acontece com você. Saiba que isso acontece com muitas pessoas, em especial com nós brasileiros. A qualidade, ainda voltando aqui em cima desse estudo lá do Instituto Locomotiva, a qualidade dos relacionamentos que ocorrem de maneira presencial são muito mais efetivas para as pessoas que foram entrevistadas do que online. E de novo, a pandemia, ela fez com que nós ficássemos muito mais reféns dos relacionamentos online. Então agora, né, já tem algum tempo, a pandemia ela está se estabilizando. Acho que a gente não pode falar que estamos ali num pós-pandemia, como se ela tivesse deixado de existir. Temos que continuar nos cuidando, sim, mas podemos e devemos voltar ao contato social, presencial. Puxa, Paulo, mas você está falando para abandonar o online, para ignorar que existe tecnologia? Não. Eu estou falando que tecnologia é importante, facilita o trabalho, facilita às vezes a matar a saudade de alguém que mora longe, mas eu também estou falando que o relacionamento de maneira presencial ajuda a nossa qualidade de vida, ajuda na saúde mental. Por quê? A solidão, ela anda de mão dada com a depressão, ela anda de mão dada com o sofrimento. E os estudos estão aí para nos mostrar, de novo,
que o brasileiro sofre com solidão, é um dos países que mais sofrem. Eu estou trazendo os estudos que mostram, né, o brasileiro como campeão da solidão, mas tem alguns estudos que não colocam o brasileiro em primeiro lugar, para mostrar como esse alerta é importante. E eu acho que o Divã da CBN precisa fazer esse alerta para vocês. Porque uma coisa que às vezes nos faz sofrer é quando nós achamos que isso só acontece conosco. Aí parece uma outra coisa que também nos faz sofrer, que é o sentimento de culpa. Só eu que passo por isso. Se só eu que passo por isso, o errado sou eu. E não é verdade. Nós estamos vendo que a solidão acontece com todo mundo. Vamos lá. Com relação ainda a essa pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva, o neurocientista, né, que também é responsável por essa pesquisa, o Álvaro Machado Dias, ele colocou que o brasileiro, ele é sim uma pessoa animada, ele gosta de festa, mas ele tem uma característica de circular sempre nas mesmas bolhas, os mesmos círculos, ele está sempre ali dentro do mesmo grupo de amigos. E ele traz ali algumas reflexões no estudo dele, que provavelmente isso tem um impacto da violência, né? E aí ele coloca, né, até alguns dados da pesquisa, que o brasileiro ele percebe essa violência. Nós não podemos esquecer que o Brasil tem índices de violência de países em guerra civil. Se eu estou numa situação de medo porque eu convivo com a violência, eu vou ver o outro como uma ameaça. E qual que é a tendência do ser humano frente à ameaça? Ela é sempre de fugir ou de atacar. Então, eu me sinto ameaçado pelo outro, porque eu vivo num país que é perigoso. Estou aqui fazendo uma leitura psicológica, tá? Então, eu me fecho. Mas ao mesmo tempo eu gosto do convívio, eu gosto de me divertir. Então eu fico fechado nas minhas bolhas. E às vezes, né, essa bolha ela vai se restringindo, e a gente tem até depoimentos de pessoas, né, a reportagem que traz esse estudo do Instituto Locomotiva, que o pesquisador Álvaro comenta, tem lá uma pessoa que fala, puxa, eu tenho 3 amigos na minha vida. Outros colocam, eu tenho só 2 amigos. Tem pessoas que falam assim, puxa, amigo de verdade eu não tenho nenhum. Ou seja, como cada vez está ficando mais difícil. Outros fatores que são interessantes no sentido de impactar essa questão do isolamento, né? Lógico, teve a Covid, tem essa questão do medo e tem a questão da polaridade política, esse ódio político, né? O autor, né? O Álvaro, ele usa esse termo ódio político. Nós estamos vendo famílias, grupos de amizade se desfazendo por questões políticas. Inclusive já foi tema da nossa coluna aqui do Divã da CBN. Então isso vai fazendo com que os laços se percam e os grupos de amizade, que já são pequenos, fiquem ainda menor. Então, vamos refletir. Será que eu estou sofrendo de solidão? Se você se sente sozinho, primeira coisa, saiba que isso não é uma coisa só sua. Isso já vai diminuir esse peso da culpa. E vamos buscar convívio, vamos buscar socializar. O que você gosta de fazer? Que você pode fazer com outras pessoas? Será que tem algum lazer, para fazer algum curso, ajudar alguém? Voluntariado é algo muito bacana e que gera relações e que gera relacionamentos, gera relações sociais e diminui, logicamente, a solidão e vai ajudar a sua qualidade de vida. Esse foi o Divã da CBN. Um ótimo dia para você.